Como a gente faz sempre aqui nos debates do Espaço Democrático, esse é o 12º que nós estamos realizando, nós sempre colocamos questões, inclusive, para o encerramento. A questão que está colocada clara aqui é a seguinte: qual é a solução, então? Nós vamos chegar a essa discussão mais adiante. Eu queria só lembrar que nós vamos sortear, como sempre fazemos, entre os que estão enviando perguntas pela internet, exemplares do livro Em Busca da Melhor Cidade, que é uma das publicações do Espaço Democrático. O livro contém artigos de diversos especialistas sobre os problemas urbanos e as suas possíveis soluções. Busca de soluções é um dos papéis do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudo e Formação Política do PSD. Bom, agora é a vez do segundo eixo da medida provisória do programa Mais Médicos. Sobre a importação de médicos estrangeiros, nós vamos ver um outro trecho da entrevista do ministro Alexandre Padilha. O Ministério da Saúde vai sim buscar médicos que atuam fora do Brasil. Podem ser brasileiros que atuam fora do Brasil em primeiro lugar, ou médicos que nasceram em outros países que atuam fora do Brasil. Eles virão para as universidades, que vamos lembrar, é exatamente os órgãos que têm a competência pela lei de avaliar a formação do profissional e inclusive fazer o reconhecimento do seu diploma. Essas universidades vão fazer a avaliação desse profissional para que a gente tenha certeza da qualidade desse profissional e acompanham esse médico ao longo de todo o atendimento que ele vai fazer à população. Por que a universidade não vai dar a validação do diploma para esse médico, ou seja, o revalida para esse médico? Porque no dia que der a validação do diploma, esse médico pode trabalhar em qualquer lugar no Brasil. Pode trabalhar no centro de Fortaleza, pode sair do Ceará, vir para a cidade de São Paulo e aí poderá disputar emprego com o médico brasileiro. Esse programa não quer tirar emprego de médico brasileiro, não vai tirar emprego de nenhum médico brasileiro. E também quer dar uma autorização exclusiva para esse médico para que ele fique atendendo na periferia das grandes cidades e no município do interior, porque é lá que o povo mais precisa de médico hoje. Quem quer comentar esse ponto? É uma das ideias mais absurdas, mais estapafúrdias que nós já ouvimos. Primeiro, porque ele cria aí dois tipos de profissionais. Um que serve para atender o rico, que tem plano de saúde, o que mora na capital e nas grandes cidades, e um outro que só pode atender o pessoal do interior, mais vulnerável, mais pobre. Então, ele não serve para um determinado tipo de pessoa, mas serve para outro. O mais vulnerável, aquele que mais precisa. Ele cria dois profissionais. E ele cria um outro problema. Do ponto de vista constitucional, é uma violência, uma agressão contra o cidadão brasileiro. Não existem cidadãos de duas categorias, um de primeira e um de segunda. E é isso que ele está fazendo, a divisão. Para os de primeira categoria, médicos habilitados, revalidados, formados nas escolas brasileiras e aqueles que passaram no revalida, porque eles são bons. Para os cidadãos de segunda categoria, aquele que nós não vamos fazer revalida, vamos dar 3 semanas, obrigou pela medida provisória, a que eles passem 3 semanas numa universidade e aí eles vão aprender medicina em 3 semanas e curso de português. Por que eu sou tão duro nesse ponto? Porque nós temos o exemplo do Revalida. O Revalida foi um exame criado pelo próprio governo. E quero deixar isso bem claro. Dizem por aí que foi o Conselho Federal de Medicina quem inventou esse exame, quem aplica esse exame, que esse exame é muito difícil, que é feito para médico estrangeiro não passar, que isso é xenofobia, que isso é medo que eles venham disputar mercado de trabalho. Isso é outra falta. Eu não quero falar a palavra mentira, eu sou elegante e represento uma autarquia federal. Então, isso é faltar com a verdade, é mascarar a verdade, porque em 2010, este mesmo governo que está aí há algum tempo, através do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde,
criou, através de um instituto que pertence ao MEC, uma prova que avalia não somente o conhecimento em que ele tem que responder à questão com os casos simulados, dá um caso clínico, paciente de tantos anos, deu entrada na emergência, sentindo isso, qual é o diagnóstico mais provável? E você vai lá e marca qual é o diagnóstico mais provável. O paciente foi no posto de saúde sentindo dor de cabeça e dor de barriga. Você pediu um exame de sangue, apareceu isso. Qual é a doença mais provável? Então, são 120 questões que têm atenção básica, que têm sobre ética, sobre comportamento moral desse médico, que tem sobre as doenças mais simples. Além disso, tem uma prova com pacientes, ele é com o médico do lado dele, o examinador, se verifica a habilidade, a aptidão e a habilidade dele em perguntar, conversar com o paciente e também em examinar o paciente. É uma prova muito séria, muito bem feita, que nós, Conselho Federal de Medicina, não participamos da elaboração, mas somos observadores na aplicação. E esse exame só aprova 10% dos médicos estrangeiros, em torno de 10%. Ou seja, 90% dos médicos que fizeram essa prova, médicos não só estrangeiros, não, brasileiros que se formaram no exterior, se formaram em Cuba, na Bolívia, na Argentina, e não passam. 90% é reprovado. E são esses médicos que serão entregues à população mais carente, mais vulnerável do interior do país. E é contra isso, é para a proteção e segurança dessa população que nós estamos brigando. Não temos medo de mercado de trabalho. Por que nós teríamos? Esse país é um país de imigrantes. Esse país foi construído com o sangue e o suor de imigrantes. Eu sou descendente de açorianos. Lá da Ilha dos Açores foram para Florianópolis, Santa Catarina, e tenho orgulho de ser filho, neto, bisneto de imigrantes. Em Santa Catarina nós temos alemães, austríacos, descendentes, pomeranos, italianos. Qual é o problema? Nenhum problema. Agora, eles têm que ser competentes, eles têm que mostrar que sabem. Aí ele cita a Inglaterra, 40% no Reino Unido são médicos estrangeiros. Eu gostaria que tivéssemos 40% de estrangeiros, mas o Reino Unido faz uma prova muito mais difícil que o revalida. O Reino Unido chega a exigir atestado de boa conduta, que é o que nós vamos exigir também aqui. Lá, 63% dos médicos que foram cassados ou suspensos são médicos estrangeiros, com todo o cuidado que o Reino Unido tem. Nós não podemos entregar qualquer coisa que eu não sei o que a sua competência para atender as pessoas do interior. Não são cidadãos de segunda, merecem a mesma qualidade, a mesma atenção. E por isso nós vamos, inclusive, já entramos na sexta-feira, com uma ação civil pública para dizer que não queremos dar CRM provisório. Como é que pode um CRM provisório? Porque ele só pode atender naquele lugar. E vamos deixar claro que o médico tutor e supervisor, o que aceitar ser tutor e supervisor, caso essa medida progrida, que eu penso que não, será também responsabilizado se houver denúncia de erro médico, será também o tutor e o supervisor corresponsável caso haja algum evento adverso. Doutor Dulce. Parabéns, presidente. Isso reflete muito bem aquilo que nós, médicos, pensamos sobre essa questão da vinda de colegas estrangeiros. Precisa ficar muito claro para a população em geral que nós não somos contra a vinda de médicos do exterior. Nós somos contra que eles venham exercer a medicina sem prestar o exame do revalida. Isso precisa ficar claro. Senão dá a impressão que nós estamos querendo ter uma reserva de mercado. Eu queria só citar um fato que eu acho que
exemplifica muito bem essa questão da segurança do médico que vem de fora. Nós temos hoje algo ao redor de 25 mil estudantes brasileiros nas escolas de medicina privada na Bolívia, não nas escolas públicas, escolas privadas, que vão para lá e não fazem vestibular, basta pagar a primeira mensalidade e já começa a frequentar. Estes são proibidos de exercer a medicina na Bolívia, porque o próprio governo boliviano sabe da qualidade dos médicos que eles estão formando e querem mandar para nós. Querem que nós coloquemos estes que não têm culpa disso, eles são mal formados. Agora, para exercer a medicina aqui e atender a nossa população, tem que fazer o exame. Isso é ponto pacífico. Pode vir quantos quiserem, serão bem-vindos, desde que sejam submetidos ao exame e sejam aprovados nesse exame. Eu queria agradecer muito a presença aqui entre nós da ex-vice-prefeita de São Paulo, a doutora Alda Marco Antônio, também coordenadora do Conselho Temático de Assistência Social do Espaço Democrático. Muito obrigado. Boa noite, doutora Alda. O doutor Florentino quer dar uma palavrinha sobre o tema, né? É importante que assinalemos também que as entidades médicas do país são favoráveis a que se avalie todos os egressos das nossas faculdades. Então, qualquer médico formado no Brasil, é muito bom que o governo os avalie. Avalie as escolas, que quem autoriza a abertura é o próprio governo. Além disso, o pobre já sofre demais sadio. O governo está patrocinando que ele sofra ainda mais doente. Porque a partir do momento em que permite médico formado em qualquer lugar vir trabalhar no Brasil, sem que testemos os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, escancar a porta para entrar o que há de pior mundo afora. Para atender quem? Pobre. Eu tenho a sorte de atender no cotidiano pobres e ricos. Se pudesse, só atenderia pobres. Então o governo manipula números, joga fatos que não são verdadeiros, porque se fôssemos imaginar que era número, o governo teria a obrigação de nos responder. Brasília, capital da República. São Paulo, maior cidade da América Latina. Rio de Janeiro, segunda maior cidade desse país. Quantos médicos por 1.000 habitantes tem nessas cidades? Superior aos índices europeus, que o governo o tempo inteiro compara. E aí perguntar ao ministro Padilha como é a saúde pública de Brasília. Como é que está a emergência ou as emergências das principais cidades desse país. Fortaleza, onde eu nasci, onde eu moro, no Ceará, que ele citou, as duas maiores emergências têm pacientes no chão, desassistidos. Alguns que têm a sorte de serem operados, principalmente na traumato-ortopedia, a cirurgia não é a definitiva. Então, o que verdadeiramente falta nesse país não é quantidade, é qualidade. É a qualidade do acesso, é a qualidade do que é oferecido para o médico trabalhar, em que inúmeros, centenas de postos de saúde desse país, às vezes não tem uma maca para examinar o doente. Alguns deles falta água para lavar as mãos. Então, nós estamos juntos para resolver esse caos instalado na saúde pública e que o Ministério já mostrou que não tem competência para. Nós precisamos juntos trazer gente competente e resolver, porque a população sofre e morre. Obrigado, doutor Francisco. Vou passar a palavra para o doutor Auler. Só queria registrar alguns dos participantes que estão nos acompanhando nesse momento: Antônio Komarchelski Sobrinho, o Carlos Orrox e o Davi Resnick, que estão conosco acompanhando o debate. Doutor Auler, a sua vez. A pergunta que teria que ser feita: por que precisam médicos estrangeiros? Por que os médicos formados no Brasil, eu acredito que no próximo ano ou no ano seguinte, nós teremos 18 mil médicos se graduando no Brasil.
Por que esses médicos querem ficar no centro urbano? Por que eles preferem ficar no centro urbano? Essa aqui é a questão. O médico, ele fica porque num lugar, primeiro, que ele tenha a mínima condição de trabalho, que ele possa exercer a profissão com uma certa dignidade. Segundo, o curso de medicina é um curso longo, 6 anos, mais 3 anos, às vezes mais 2 ou 3 anos, preparando-se para entrar numa faculdade de medicina, ele vai ficar com 10 anos. E grande parte custeando os seus estudos, custeando. Esse médico, ele vai precisar trabalhar. E aonde que ele vai trabalhar? No lugar que lhe dá as melhores condições. Critica-se que os médicos tenham 2, 3, 4 empregos. Você acha que o médico não gostaria de trabalhar num emprego só? Com tranquilidade, podendo se atualizar-se permanentemente? Ou acha que o médico gosta de ficar correndo para lá e para cá para atender seus pacientes? Claro que não. Então, volta-se a questão principalmente nas carreiras públicas, de se ter uma carreira, um piso salarial adequado, uma garantia de trabalho, de educação permanente. Ele precisa se atualizar. Ele não é simplesmente uma pessoa que está ali para trabalhar mecanicamente. Antes de tudo, a medicina é uma profissão onde se pratica a ciência e onde os sentimentos humanos, a humanidade, ela tem que estar aflorada. O médico não pode ser embrutecido pelas condições ruins de trabalho. Se o governo, através de uma política de Estado, criar redes de infraestrutura que se possam referenciar pacientes quando necessário for, criar condições de trabalho, não é necessário importar médicos. Os médicos brasileiros, com certeza, irão trabalhar nas regiões mais remotas do país. Até nós nos propomos, claro, dentro de um financiamento público, a manter regiões e polos onde nossos estudantes, nós já fazemos isso na região oeste daqui da capital, é um projeto em parceria que foi feito no governo Kassab, um projeto onde nós nos responsabilizamos pela atenção primária de mais de 400 mil pessoas, onde vão nossos estudantes, não só da medicina, mas estudantes de enfermagem, nutrição, mas qual é a característica deste projeto? Existe uma supervisão permanente no local, onde o estudante aprende a lidar com a população na atenção primária. Começa com essa a diferença. Foi um programa construído há muitos anos, não foi um programa feito de afogadilho. Então, para terminar, a grande questão é que o médico, ele, claro, ele se dispõe a trabalhar, mas ele precisa ter a condição necessária para isso. E hoje, infelizmente, ele fica no centro urbano, muitas vezes por mais uma necessidade do que um desejo pessoal dele próprio. O nosso companheiro Léo Razucchi nos informa que, mais uma vez, o PSD Goiânia está reunido com bastante gente, cerca de 80 pessoas, para assistir ao nosso debate. Eu registro a presença lá em Goiânia, nos acompanhando do deputado Vilmar Rocha, que é o nosso vice-presidente do Espaço Democrático, deputado federal, e também do doutor Antônio Faleiros, que é secretário estadual da Saúde de Goiás, o doutor Samuel Rodrigues, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, o doutor Sérgio Dyer e o doutor Alexandre Meneghini, esse presidente da Associação de Combate ao Câncer de Goiás. A todos aí de Goiânia, nosso abraço, nosso agradecimento pela atenção.